Boa noite. Que a paz de Deus seja conosco sempre, por toda a vida, como nessa hora. Vamos dar início no nosso estudo da noite de hoje, preparando o nosso ambiente com a página do livro Vinha de Luz, o capítulo 34, Não Basta Ver. E logo viu, e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. São palavras de Lucas, de Jesus, segundo Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre, diante da multidão, e em seguida ao cura, acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade, reunidos, voltam-se para a confiança do divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que Deus que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo, a bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo, a luz meridiana, e de quando lhe recebe os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos do mundo, no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estuda e não aprende, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor, agradece-o, vendo a luz, seguindo será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente os que circunscreve ao ato de enxergar, porém sem bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. São essas palavras da nossa mensagem de preparo de ambiente da noite de hoje, que nos traz essa advertência para o despertar de nossa gratidão a Deus. E nesse instante, nessa hora sublime da nossa vida, estamos aqui, Senhor, orando para darmos continuidade ao nosso trabalho de divulgação do Teu reino aqui na Terra, em qual nós estamos empenhados com muito carinho, com muito amor, a desenvolver essa tarefa santificante em nossas almas, nos colocando à posição de instrumento da Tua misericórdia. Nesse final de ano, em que nós estamos no dia 25 de dezembro de 2022, comemorando o Teu nascimento, comemorando a Tua chegada aqui na Terra,
Comemorando todos esses acontecimentos festivos, nós estamos aqui, Senhor, divulgando e ajudando a despertar por esse mundo afora, aonde quer que chegue as nossas palavras, o nosso desejo, aonde quer que chegue, Senhor, todo esse trabalho de divulgação seja aceito e abençoado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, que a nossa casa, Vinha de Luz, está hoje em festa, comemorando esse dia santificado em nossa vida. E nós estamos aqui muito felizes, Pai, com essa responsabilidade de divulgar o teu nascimento, os acontecimentos mais importantes na tua passagem aqui na terra. Assim sendo, Pai, em teu nome, em nome desse nosso querido Filho, Jesus, em nome da nossa querida Mãe Santíssima e do mentor espiritual da nossa casa, Frei Fabiano de Cristo, nós pedimos permissão para declarar iniciado o nosso estudo da noite de hoje, dentro desse clima de paz, de felicidade e de muita luz. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Nós estamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje, com todo amor, com todo carinho, e o nosso assunto de hoje está ligado a Jesus, está ligado a Jesus, aonde nós vamos lembrar na noite de hoje, o seu nascimento. Muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas com o nascimento de Jesus. Mas o nosso querido Jesus tem várias datas que se consagra o nascimento de Jesus. Tem várias datas que se comemora o nascimento de Jesus. E essas datas que se comemora o nascimento de Jesus, por questão política, elas ficaram no tempo oscilante. Uma hora foi no mês de outubro, outra hora foi no mês de janeiro, outra hora foi em fevereiro, outra hora foi em abril. E lá no terceiro para quarto século da era cristã, foi definido se colocar como uma data simbólica 25 de dezembro de cada ano, para que não ficasse nessa oscilação. Cada um tinha um ponto de vista, cada um tinha uma ideia sobre o nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus, para nós, é de grande importância, mas nós, dentro dos ensinamentos bíblicos, segundo a Vulgata Latina, segundo os gregos, e as primeiras observações das pesquisas feitas por Lucas, Mateus e Marcos, a data certa que Jesus nasceu foi de 7 para 6 de março do ano 4 da era cristã. Essa é a data que nasceu Jesus, segundo todas as observações e pesquisas que foram feitas naquela época. Jesus nasceu nessa data, nessa época, nesse ano. E essas oscilações que foram feitas através de várias reuniões, várias crenças religiosas, nada era escrito, tudo ficou através de pergaminhos,
através de observações, em pedaços de papéis que, que não tinham muita duração. E quando chegou lá no ano 60 da era cristã, e foi feita essas primeiras pesquisas, por Lucas, Mateus e Marcos, essas observações foi que levou a criar um primeiro estudo a respeito desse nascimento de Jesus, o provável e certo nascimento de Jesus. Aí essa data ficou escrita nos estudos evangélicos, mas dentro dessa política religiosa que existia, elas não foram confirmadas. Aí, para não ficar, como eu já citei, nessa oscilação, aí eles transferiram, criaram uma data, segundo eles falam, que criaram a Vulgata Latina, que foi uma pesquisa de todas as crenças religiosas para deixar estampado nessas observações essa data de 25 de dezembro. Nós chegamos até a procurar no Mosteiro de São Bento, lá pela década de 60, com interesse de saber essa verdade, aonde nós encontramos com Dom Estevão Bittencourt, que era o líder da igreja dos beneditinos no Brasil. E ele falou para mim que a dificuldade estava no meu grau de cultura, que a Vulgata estava escrita em espanhol. E em espanhol, também que foi passado para o grego, também estava essa data de 7 para 6. Né? Na Bíblia de Jerusalém, a data é essa, né? Bíblia de Jerusalém. A data é de 7 para 6 de março, que é uma cópia dos ensinamentos gregos da época, né? De muita importância. E Jesus, a gente sabe quem foi Jesus. Tudo o que nós observamos da vida de Jesus foi que ele já vinha sendo anunciado. Quando, lá pelo ano o oitavo para sétimo século antes de Cristo, o profeta Isaías ele anunciou que ia surgir na face da terra uma mulher que ia ser mãe dessa criatura que ia surgir na terra, um representante do reino de Deus aqui na terra. Isaías profetizou isso há 760 anos aproximadamente, antes do nascimento de Jesus, a sua vinda aqui na terra. E nós notamos que todas essas observações são confirmadas pelos amigos nossos espirituais, inclusive o nosso querido Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que nós encontramos, né? Com toda a beleza, esse ensinamento, confirmando esse nascimento desse ser espiritual especial que era o governador desse planeta. E nessa época prevista, essa criatura que estava para nascer surgiu também. Foi uma pessoa também especial, Maria, a mãe de Jesus. O seu pai Joaquim e sua mãe Ana, eles eram quase excluídos da sociedade por não ter filhos. Mas a espiritualidade, que muitos negam, a espiritualidade veio e confirmou que eles tinham condição de procriar, de vir a produzir um filho, e esse filho justamente seria o nascimento de Maria. E quando o Joaquim foi excluído da sociedade, que ele ajudava as sinagogas, o sinédrio, com a riqueza dele, tudo que ele produzia nas suas fazendas, ele dava 10% dessa riqueza para a sinagoga, para sustentar os sacerdotes, mas ele não podia fazer parte, porque o homem que fosse estéril não podia fazer parte da sociedade, nem entrar dentro das sinagogas, dentro dos templos religiosos. Mas Maria teve esse aviso. A Ana teve esse aviso.
E quando ela teve esse aviso através do sonho, Joaquim também, que estava longe dos seus sítios, com as suas criações, também recebeu esse aviso espiritual. E quando ele recebeu, naquela época existia um carteiro que passava levando as mensagens. Com a sacola tiracola, viajava quilômetros e quilômetros, como se fosse daqui para Volta Redonda, Barra Mansa. Ele levava essa mensagem, passava de casa em casa, e ela mandou um noticiário para que Joaquim voltasse, que ela tinha a grande novidade, que era receber o filho dele. E ele voltou. Quando voltou, ela engravidou. E Santana, quando ela recebeu essa gravidez, a gravidez dela foi justamente a mãe de Jesus anunciada por o profeta Isaías, né? E essa mulher teve esse filho chamado Jesus, com toda essa sua beleza espiritual, e quando ela foi crescendo, que chegou a 15, 16 anos de idade, que ela chegou à época da primeira menstruação, aos 13 para 14 anos, que ela foi anunciada, ela era criada especial, porque nessa época que Joaquim foi aceito de volta na sinagoga, que estava sendo pai, ele foi aceito de volta na sinagoga. E quando ele foi aceito, ele pediu para arranjar um sacerdote e um professor especial com algumas damas para dar apoio a Maria, criança, nos ensinamentos. E ele recebeu essa proteção das sinagogas, dos rabinos, para ajudar a nossa irmã a ir se sendo orientada. Quando ela teve essa primeira menstruação, ela deu sinal à sua vida e avisou. Mulheres naquela época, quando estava menstruada, era banida totalmente do lar e da sociedade. Não tinha direito nem de pegar no copo, nem pegar no copo, nem lavar uma roupa, nem tomar banho no mesmo banheiro, nada, não podia fazer nada. E ela ficou numa situação difícil, mas ela passou a crise, voltou a se integrar aos seus estudos e foi avisado na, no meio social religioso que precisava dela se casar. Mas para se casar também tinha que arranjar um meio, o namorado tinha que ser arranjado pelos outros. Era diferente da nossa época, agora é a gente que escolhe, né? Mas naquela época era escolhida. Então, os rabinos, os mestres, era que iam procurar quem era a pessoa. Eles faziam uma reunião, convocavam uma porção de senhores e de rapazes, para no meio daqueles tinha alguém que tivesse o dom profético, para apontar no meio daqueles quem era o candidato. E quando chegou a hora de apontar esse candidato, apontaram para José, que era viúvo, pai dos 4 filhos. É uma dificuldade para uma menina com 16 anos de idade, né? Se casar com o senhor, que tinha idade de ser avô, né? Uma situação muito difícil. Mas ela não era aceitar ou não aceitar, tinha que aceitar. E ela aceitou. Aceitou, José casou com ela, não levou algum tempo. A situação de José era difícil, porque eles não herdavam essa riqueza do pai de Maria, eles tinham que viver por conta própria. Nosso querido José era como se fosse um empreiteiro de obra, trabalhava de carpinteiro, de pedreiro, construía e fazia alguma coisa em construção. E ele, na situação muito difícil, ele viajava para alguns lugares onde tivesse serviço. Aí ele teve notícia e viajou. E quando nesse tempo que ele viajou, quando ele saiu, com certeza, a Maria já devia ter ficado grávida. E ela sentiu
que estava grávida e mandou avisar. E quando avisou que ele voltou, ele não aceitou, porque Maria apresentou-se grávida com a sua ausência. Aí foi um problema muito sério. Problema entre tudo. Mas nesse campo havia aquela cobertura espiritual que nós não duvidamos de jeito nenhum. E esse trabalho de apoio espiritual do sinédrio, dos templos religiosos, para dar todo apoio a José, para que ele entrasse na sua consciência que deveria se aceitar que era obra de Deus. Como nós estamos aqui hoje conscientes que era, não é? O surgimento de Maria, os anjos que apareceu a José e a Santa Ana e a Ana. E essa gravidez também pode ter sido um fato dessa natureza, né? E Maria estava realmente grávida. E essa gravidez, quem é que ia nascer? Jesus. E o tempo foi passando. José aceitou, voltou a trabalhar. Muitas crenças religiosas não aceitam Maria como digna mãe de Jesus. Muitos não aceitam. Muitos não aceitam de jeito nenhum. E Maria foi aceita por José, foi aceita, foi escrito tudo direitinho, tudo tivesse que ser feito. E José continuou fazendo as suas tarefas e deixava ela em casa com a gravidez e recebendo apoio da sua mãe, Ana, e o tempo passou. Lá existia um recenseamento que surgiu no ano 4. E quando surgiu esse recenseamento, todo ano uma pessoa tinha que se identificar para o governo, para saber se essa pessoa existia e estava pagando os direitos tributários. Todos tinham que pagar esses direitos tributários. Se tivesse vivendo, tinha que provar que estava vivendo. E ele precisava de viajar e Maria estava em véspera de ganhar o filho, né? E a resultado, a situação era muito difícil. Aí ela sozinha em casa, ela disse para ele: "Você vai viajar para o Egito e eu vou ficar em casa sozinho em véspera de ganhar o filho, né? Eu não vou ficar, eu vou viajar com você. Eu tenho que viajar." Mas ele disse: "Não vai viajar assim, do jeito que está assim. Aonde que tiver que acontecer, vai acontecer, mas vai acontecer junto com você, para você me dar apoio." Aí arranjou um burrinho, botou ela em cima com os pertences, com algumas mochilas, botou em cima do burrinho e viajou. Quando ela chega perto de Nazaré, ainda faltava muito distante, ela vai e se encontra com um garoto, e esse garoto também que apareceu na estrada, né? E o José vai ao garoto e pergunta: "Meu filho, a cidade do Egito, a cidade de Nazaré, ainda, Belém, ainda está longe?" Ele disse: "Está. Ainda leva algumas horas. E outra coisa que eu quero avisar ao senhor é que a sua esposa não aguenta chegar lá. O estado dela está às portas de ganhar esse filho. O senhor não pode continuar com ela. Está um pouco distante." Quer dizer, o garotinho era também outro representante, né? José encontra lá um lugar onde guardava os animais lá dos criadores, de vacas, de cabrito, e mandou ela ficar lá amparada, que ela começou a sentir dores. E ela disse para ele: "Você vai procurar uma parteira, uma mulher para me assistir, e eu vou ficar aqui nessa gruta esperando que você volte. Até lá, eu acho que vai dar tempo." E ela começou com todos os sinais que a criança ia nascer. José foi, o garoto desapareceu. E José foi,
Quando ele chega lá, ele encontrou a mulher que vinha da assistência, umas duas ou três, vieram da assistência. Quando chegaram cá, Jesus já tinha nascido, não tinha água, não tinha parteira, não tinha ninguém para cortar o pico, não tinha nada. Já tudo isso já tinha sido feito. Jesus já estava limpinho do lado dela. Aí a gente pergunta, é obra de Deus? É. A gente quer forçar, querer saber por quê, por onde, não há necessidade. A gente sente que os anjos avisaram a Isaías, os anjos avisaram a Joaquim e a Ana, a gravidez que, entre aspas, a gente ficou questionando, o nascimento de Jesus sem a parteira. Na hora que essa criança também nasceu, quem estava presente olhou para uma região, encontrou que uma estrela reluzia no firmamento que nunca existiu, que até hoje é estudada. E também apareceu em reses, que chamava-se de Reis Magos, com caixas de essência, perfume, dinheiro e joia para dar ao recém-nascido, mas para aquela banda não existia império. Mais mistérios aconteceram, não é isso? Mais mistérios aconteceram. E isso é a história do nosso querido Jesus, né? Isso está no calendário juliano. Esse calendário foi criado no ano 4 da era cristã. O ano 4 da era cristã foi criado esse calendário. De lá para cá foi contado um, dois, três. Antes disso, tudo que a gente lê é antes de Cristo e depois de Cristo, depois desse calendário para cá, né? Então nós ficamos aí com a história dessa criatura muito importante na história da humanidade. Nosso querido Emmanuel, ele fala em A Caminho da Luz, que esse emissário divino já tinha sido trabalhado seu sentimento no mundo espiritual para nascer aqui no seio dessa humanidade, queria ser o rei desse planeta, né, o governador desse planeta. E isso aconteceu, foi feitas essas narrações e foi constatada a presença. E Jesus, ainda a gente conversando um pouco a respeito da vida de Jesus, Jesus viveu até 12 anos junto com a mãe, mas se tornou-se insuportável, porque tudo que ele falava batia de frente com os ensinamentos dos rabinos, dos sacerdotes. Não dava certo, porque ele sabia tanto que assustava. E começou a levantar suspeita desse menino. Uma certa vez, ele já com 10, uns 11 anos, Maria sentiu falta dele em casa e foi ver, ele estava num lugar mais alto, no topozinho da rua, pregando as bem-aventuranças. Naquela época não era evangelho, era bem-aventurança. Pregando o reino de Deus com 11 anos de idade, 11 para 12 anos de idade. E cheio de autoridade em volta dele. Certo? O reino de Deus está para vir, contando aquelas histórias todas, e eles ficavam parados de boca aberta. Meu Deus, isso não é possível. Meu filho, você não pode fazer isso. Eu disse, mãe, eu estou aqui para explicar que o reino de Deus não é assim. Pegava ele, levava para casa. Outra vez foi uma festa muito importante, Jesus desapareceu. Todo mundo foi embora, cada um para suas casas, mas Jesus sumiu. Quando foram ver caçar Jesus, Jesus estava num lugarinho também mais alto, cheio de aquela multidão em volta dele, ele pregando as bem-aventuranças. Aí, quando chegou a 12 anos, Jesus não aguentou a pressão, foi, descobriu em viver em Cacum, na Cumcã, com os essênios. Era uma cidade que foi construída pelos essênios 150 anos antes do nascimento de Jesus.
aonde vivia essa sociedade. E nessa sociedade, Jesus se encaixava, porque ninguém era contra ele. Mas ele pregava do jeito que ele gostaria de ser, avisava tudo que ia acontecer no mundo e todo mundo ali aceitava. Ele ficou de 12 a 30 anos nessa convivência. Todas as vezes que Maria precisava de qualquer notícia, esse correio que passava com essa sacolona de couro a tiracolo, passava lá e ela botava uma mensagem dentro e levava o recado para ele aparecer, que era codificada, não existia escrito, né? E Jesus viveu assim até essa ideia, e esse Jesus que nós estamos comemorando o seu nascimento, o seu nascedor. Então, nós agora vamos conversar sobre a história de Jesus na manjedoura. A manjedoura foi criada depois de muito tempo, né? Pelo nosso querido Francisco de Assis. O nosso querido Francisco de Assis criou a manjedoura, mas o Natal, a árvore de Natal, essas coisas já tinha sido criada antes, comemorando o Natal. Mas Francisco de Assis, lá no ano de 1230, ele criou a manjedoura na Itália. E essa manjedoura ele criou para simbolizar, para que as pessoas tivessem uma ideia do que era. E criou aquela casinha rústica coberta de palha, com esse coxinho que os animais pastavam, recebiam alimento, com Jesus dentro, com os animais em volta, até alguns ajoelhados ou deitados em volta de Jesus. Essa criação que aconteceu foi feita por nosso querido Francisco de Assis. E Francisco de Assis, ele alimentava essa beleza, porque em vidas passadas ele já tinha convivido com esse Jesus. Ele já tinha convivido com Jesus e sabia da sua beleza. Quando Francisco de Assis criou a manjedoura, essa manjedoura foi criada e a árvore do Natal já tinha sido criada por São Valfrido, que era também sacerdote ortodoxo. A gente às vezes fica pensando, esses acontecimentos de nascimento de Jesus, da árvore do Natal no ano 710, esse sacerdote era pertencente à Igreja Ortodoxa. Na época que foi criado o 25 de dezembro, data de confirmado o nascimento de Jesus, a igreja que fez isso foi uma separação do catolicismo para a igreja ortodoxa. Nessa época, mas tudo que havia sido programado até então pertencia ao movimento ortodoxo, né? Esse São Valfido era ortodoxo. E o nosso querido Francisco de Assis, com essa sua beleza, criou essa manjedoura para que todo mundo, todo ano, se levantasse, se lembrasse. A gente vê que até hoje a pessoa ainda faz, né, as manjedouras, as aves do Natal, a manjedoura, e as aves do Natal veio por esse grande missionário que era para representar a natureza, que Jesus abraçava tudo, né? E quando essa sua beleza que o nosso querido criou, Francisco de Assis, aí ele já aproveitou essa oportunidade para dar testemunho dessa verdade que já tinha acontecido no mundo. Muitas criaturas ainda ficam hoje a duvidar. A dúvida de Maria, a simbologia que é proibido. Até a Igreja Ortodoxa não aceitava a manjedoura. A Igreja Ortodoxa não usa imagem, só usa símbolo, retratos, né? E nós tivemos essa oportunidade até de chegar e dar com o líder da Igreja Ortodoxa aqui no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei com ele aqui, o líder da Igreja da América do Sul. E essa árvore de Natal foi criada para ajudar Francisco de Assis, porque ele já tinha, Francisco de Assis, São Francisco criou a manjedoura junto com a árvore de Natal, que era para dar mais ênfase, que era amor da natureza, né?
E nós ainda temos algumas observações que vem o Natal. Por que Natal? Natal é uma data que nós comemoramos o nosso nascimento, né? Eu tenho uma companheira chamada Nelly Freire, que ela está presente, que ela gosta muito de lembrar da data de aniversário de todo mundo, menos de Jesus, que ela não sabe que é de 6 para 7 de março do ano 4 da era cristã. Vai chegar nessa data é para lembrar de Jesus, né? Para a gente ter essa convicção. Então, o Natal quer dizer festa natalina. Essa festa natalina foi criada antes de Cristo, né? Já vinha sendo celebrada. Festa natalina criada pelos cristãos ortodoxos, também ortodoxos. Ortodoxos é celebrada no dia 25 de dezembro, depois do terceiro século. Depois do terceiro século, né? Que houve um concílio de Constantinopla, né? Nesse concílio é que houve esse racha, Igreja Católica e Ortodoxa. Né? Até então, eles estavam juntos. E essa festa natalina, muito linda, que é celebrada pelos ortodoxos, alguns países ainda da União Soviética, eles ainda cultuam São Nicolau. São Nicolau é padroeiro de Moscou, uma das cidades da soviética, né? E esse grande nosso querido São Nicolau, ele foi o criador dessa simbologia, né? São Nicolau, ele nasceu no ano 271. Era filho de pessoas riquíssimas, milionárias, né? Mas existe aquela questão, às vezes a pessoa tem essa riqueza e só tem um filho, né? E quando deixou, o sonho dele era servir a Deus e a riqueza atrapalhava. E a gente nota que até hoje atrapalha, né? Quando eu lidei com esse bispo, Dom Jorge, líder da Igreja Ortodoxa, lá no Alto da Boa Vista, existia uma irmã, ele também era fazendeiro, na Arábia Saudita, esse Dom Jorge. Era fazendeiro na Arábia Saudita. E a nossa querida também era da Arábia Saudita, a freira chamada Justina, a irmã Justina e Bárbara, todas duas ortodoxas, e todas duas riquíssimas. Ela até chegava para mim e dizia: Messenhor, a minha família não é rica, é milionária. E eles, São Nicolau, renunciou à riqueza. E não tinha o que fazer, ele, no nascimento de Jesus, ele distribuiu para todas as pessoas carentes e ficou pobre, né? Tornou-se um dos maiores símbolos da história da humanidade, pertencente à família Vinci. Aí criou o Papai Noel naquela época. E esse Papai Noel, que foi criado naquela época, de 270 para 300 da era cristã, no terceiro século, ele deixou isso bem gravado. Aí a Igreja Católica, depois do quarto século, começou a trabalhar para a divulgação desse trabalho. Aí, quando chegou a época do Natal, o Papa Bonifácio, já no sétimo século da era cristã, ele criou no dia 25 de dezembro a distribuição após a missa, mas era obrigatório já pela igreja, né? Aí a coisa já era diferente. Tinha que, quando saísse da missa, dar um presente a quem quer que seja, para mostrar que era fiel a Jesus. Naquela época, era um sacrifício, muito difícil. Ai daquele que se pronunciasse contra, né? Ai daquele. Mas, assim como nós estamos lembrando, a festa natalina foi criada pelos cristãos ortodoxos lá no terceiro século, e essa festa que hoje nós comemoramos com muito carinho, com muito amor, em todos os recantos, nós estamos encontrando, hoje nós estamos encontrando até mais liberdade, né? Porque
na nossa mocidade, só a Igreja Católica, quando eu era criança, só a igreja mesmo que comemorava. As demais pessoas não aceitavam, muita gente não aceitava esse nascimento. Eu não sei, não conheço, como é que eu vou comemorar, né? Só quem era católico. Mas como a maioria era católico, só de fim de ano para ver a missa do galo, né? De qualquer maneira, hoje em dia já existem muitas criaturas que comemoram esse nascimento de Jesus. E esse nosso querido São Nicolau, como nós sabemos, que ainda tem uma igreja dele na Avenida Gomes Freire, lá na praça, próxima à Praça Tiradentes, existe a matriz de São Nicolau, na Avenida Gomes Freire. Você passa lá, pode entrar, que ela está lá aberta para o nosso querido São Nicolau, trabalhando, né, ainda pelo movimento da vida de Jesus. Esse Papa também trabalhou no século VII, em dezembro distribuiu os presentes, e assim ficou preestabelecido toda essa regra. Desde o nascimento de Jesus até hoje, nós comemoramos essa festa abençoada por Deus, onde nós devemos lembrar, acima de tudo, que o aniversariante do mês é Jesus. Não importa saber que seja 10 de outubro, que seja 20 de janeiro, que seja abril. Importa saber que quem nasceu nessa data, mesmo simbólica, foi Jesus, né? E a gente tem essa convicção. E eu sempre gosto de deixar bem claro que esses acontecimentos, para nós espíritas, é de grande importância. E a gente vê que foi anunciado primeiro pelo profeta Isaías, depois foi anunciado segundo pelos espíritos, pelos anjos, a Joaquim e a Maria, depois foi anunciado a gravidez de Maria a José, que estava de viagem, e depois também tiveram essa recepção dessa pessoa que aparece em forma de um garoto na estrada de Nazaré, que deu a informação do estado de saúde de Maria, né? A gente vê toda essa beleza acontecer e muita gente duvida da influência espiritual. Mas é um fato, né? Eu tive uma pessoa amiga que há poucos dias ela teve fazendo uma palestra sobre Tobias, não foi? E as pessoas ainda duvidam. A própria Evangelho, existe Evangelho escrito que não fala em Tobias de jeito nenhum. E nessas aparições, porque eles acham que foi um anjo. Eles quiseram considerar como um anjo, mas não era um anjo. Era espíritos enviados de Deus que vieram trazer essas orientações para o mundo, para esses enviados de Deus. O Emmanuel mesmo fala no livro A Caminho da Luz que quando estava para surgir esse governador do planeta, foi feita uma reunião no mundo espiritual. Feita reunião, ninguém pode se reunir sozinho, não é? Grupo de espíritos de escola, grupo de espíritos da nobreza de Jesus se reunir para definir quem é que vinha governar esse planeta, né? Especialmente. E todos esses avisos foram feitos, foram dados, foram trazidos para a humanidade com muito carinho, com muito amor, e hoje nós estamos tendo certeza absoluta que a gente não tem dúvida, né? Quando muitas vezes a gente tem dúvida, a gente vê pessoas que tiveram assistência, fizeram alguns encontros com Jesus, foram curadas, sem nem sequer deixar cicatriz, né? Que é uma prova que ele existiu e existe até hoje em nossa vida. Tá bom, dona? Nós estamos, assim, muito felizes, estamos chegando ao final do nosso estudo da noite de hoje. Deixamos essa mensagem de Jesus, do seu nascimento, da manjedoura do nosso querido Francisco de Assis, que foi um grande símbolo que até hoje ele trabalha
no mundo espiritual, que nós espíritas chamamos Santo de Assis, trabalha no mundo espiritual por essa nobreza da terra, e nosso querido Valfrido, que criou essa simbologia, né, da ave do Natal, para serem pendurados presentes e lembrança de Jesus durante todo o tempo. Nós estamos, assim, muito felizes, estamos chegando, que esse dia 25 esteja sendo abençoada por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e todos nós que estamos aqui, muito gratos. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para todos, um feliz dia de Natal para todos que estão nos assistindo. E nesse instante nós vamos elevar nosso pensamento a Deus com todo amor, com todo carinho. Jesus, de todo coração nós agradecemos essa oportunidade, mais uma oportunidade em nossa vida. Nós agradecemos essas horas, esse dia que se passou. Nós agradecemos esse momento que estamos encerrando a nosso trabalho de divulgação do teu reino aqui na terra. Rogamos a tua beleza espiritual que seja, Senhor, divulgada por todos os recantos, por onde a nossa palavra passar, dando essa convicção do nascimento de Jesus, dando certeza a cada um de nós que esse Pai amaríssimo, bom, esteja sempre conosco em nossa vida. Jesus, muito obrigado. Obrigado a todos os seus ceareiros enviados através da sua Mãe Santíssima Virgem de Nazaré. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que foi realizado e está sendo realizado durante esse dia e ainda será realizado hoje. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus. Assim sendo, Pai, está encerrado a nosso estudo e divulgação da tua mensagem de Natal com todo amor, com todo carinho. Muito obrigado. Que assim seja, Jesus.